2 Timóteo, capítulo 4. Enquanto você procura o texto, 2 Timóteo 4, farei aqui algumas breves explicações. Nessa manhã nós não ouviremos uma exposição em Jeremias, que é o livro que eu estou expondo aqui em nossa igreja, porque eu preciso iniciar uma minissérie relacionada às atribuições e qualificações do pastor, de um ministro. Não sei ainda exatamente quantos sermões serão, eu não defini quanto a isso, mas certamente nós ouviremos hoje, com a graça do Senhor, em maio e em junho ainda, uma vez que a eleição será no primeiro sábado de julho. Segunda questão que eu queria explicar para os irmãos é que eu não farei uma exposição desse texto aqui específico. Ele já foi até pregado por mim, está no canal da nossa igreja, você pode depois ouvir a exposição. 2 Timóteo 4, eu preguei do versículo de número 1 até o versículo 5, se eu não estiver enganado. Nessa manhã a leitura será apenas os versículos 1 e 2, a leitura. Mas é um texto que serve como base para o que eu farei, que é uma exposição temática. Eu pretendo abordar um tópico, um tema, e eu vou caminhar assim pela palavra de Deus. Então, não é uma pregação que você está acostumado a ouvir, normalmente, é de forma ordinária, aqui em nossa igreja, na exposição de versículo a versículo, mas de um tema. Além disso, também quero explicar para os irmãos que eu devo seguir, basicamente, a estrutura de nossos símbolos de fé, em termos de assunto. Existem muitas atribuições relacionadas ao pastorado. E eu precisava começar por uma delas, né? Focar em uma delas primeiramente. E eu resolvi focar na principal delas, a primeira exposição, que é a pregação da palavra. Então, nessa manhã nós ouviremos acerca da pregação da palavra, como ela é algo que pertence ao ofício pastoral, e como ela deve ser feita, quais são as suas características à luz da palavra de Deus, e seguindo, como eu disse, estrutura em termos homiléticos, o que os nossos catecismos, especialmente o maior, bem como também diretório de culto e assim também a forma de governo da igreja falam sobre isso. Lá na forma de governo, uma das coisas que aparece como característica do ministro é apacentar o rebanho, através do alimento, é alimentar o rebanho. Então essa é uma questão importantíssima. Ouvindo essas exposições, os irmãos saberão a minha filosofia de ministério e, mais do que isso, aprenderão à luz da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre o que um ministro deve ser. E aí eu quero começar por aqui, pela prioridade, que é a pregação da palavra. 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amém. Bem, a primeira coisa que eu quero ressaltar, e eu tenho como pano de fundo aqui, no primeiro momento, a pergunta 158, nosso catecismo maior, acerca de quem deve pregar a palavra de Deus. Nossos símbolos de fé ensinam isso de forma muito clara, e eles estão testificando o que a própria palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que foram assim chamados por Deus, que são legitimamente chamados por Deus para este ofício. Vá para Jeremias capítulo 14, versículo 15, e desde já se prepare para abrir a Bíblia muitas vezes. Jeremias 14, versículo 15, já preguei esse texto, observe aqui o que diz o texto, Jeremias 14, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. O princípio aqui é muito claro, extraído desse texto.
alguém não poderia se levantar, se constituir como profeta por conta própria. Era necessário ser chamado por Deus para este dever. Agora vá para Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. O princípio aparece aqui também, versículo 15 de Romanos 10. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés que anunciam coisas boas. Esse texto, por mais que muitas pessoas não se atentem para isso, mas o seu contexto aqui tem a ver com aqueles que Deus levanta para o ofício da pregação, os ministros. Essa ideia aqui de serem enviados está relacionada à chamada legítima do indivíduo. Colocando de outra maneira, só devem pregar a palavra de Deus aqueles que são chamados para isso. Eles serão enviados, eles serão comissionados com esta tarefa. E isso precisa, primeiramente, passar por um reconhecimento público desse chamado. É o que está implícito aqui nesse texto. Normalmente se aplica isso de forma geral à igreja, quando na verdade o seu significado está relacionado ao ministério da palavra. Isso não significa dizer que a igreja como um todo não deve dar testemunho do evangelho. Lembre-se lá de Mateus capítulo 28, acerca do ID, né? O ID ali de Cristo, sim, existem implicações para a igreja como um todo, testemunhar do evangelho de Cristo, mas a fala do Senhor, ela é para os ministros, como é aqui em Romanos capítulo 10. Estes devem pregar publicamente o evangelho. 1 Timóteo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, observe. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E o capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Veja aqui as duas coisas presentes no texto. Você tem tanto a importância e, na verdade, mais do que isso, a necessidade de que um presbitério reconheça o chamado do indivíduo publicamente, impondo as mãos. Você sabe disso, já foi instruído acerca disso. A imposição de mãos, ela não é o que dá o dom, concede o dom ao futuro pastor, não é isso, mas ela simbolicamente ali representa o reconhecimento público da chamada daquele homem. Deus foi quem concedeu a ele o dom, por meio do seu Santo Espírito, ele fez isso, e agora, quando a imposição de mãos acontece, é o reconhecimento público da igreja, de que tal pessoa, de que tal homem é assim vocacionado por Deus para aquela tarefa, para aquele ofício, e assim, legitimamente, ele pode agora pregar a palavra de Deus para o seu povo. No capítulo 5, Paulo vai dizer a Timóteo para ter cuidado para que isso não seja feito de maneira precipitada. Irmãos, isso é muito sério. Porque uma vez que Paulo está instruindo a igreja, instruindo Timóteo aqui, a igreja por via de consequências sobre isso, é claro o ensino de Paulo de que é possível impor as mãos precipitadamente. Ou seja, alguém pode ser ordenado sem ter sido chamado para isso, e assim exercer um ofício qual ele não foi dotado por Deus para exercer, e a igreja certamente sofrerá com isso. Então veja, basicamente nós estamos vendo aqui de forma breve, eu serei breve porque eu já falei sobre isso muitas vezes, mas eu preciso começar aqui, é que a pregação da palavra pública, ela não pode acontecer à parte do chamado pastoral. Eu sei que esse é um ensino comum em nossos dias, e muitos de vocês foram assim ensinados. Como se alguém pudesse pregar a palavra de Deus no culto solene, sem ser vocacionado para o ministério pastoral. Fazem essa separação, né? Não, o indivíduo ele tem um dom para pregar, mas ele não foi chamado para ser pastor. Biblicamente não existe esse tipo de separação.
Aquele que Deus dotou para ser um pregador da palavra, Deus o chamou para ser um ministro da palavra. Não tem como separar isso. As duas coisas estão juntas. Sempre a pregação da palavra caminha juntamente com o ministério da palavra, o ministério pastoral. Então, assim, quais são os problemas com isso? Quando você tem essa separação, você acaba legitimando a pregação de leigos, homens de forma geral, e até por uma implicação também, de forma equivocada, é claro, mas vão chegar até aí, mulheres são autorizadas a pregarem publicamente, porque se separa isso. Esse tem sido o pensamento de muitos pastores de nossa igreja. Eles entendem assim: não, nós nos opomos à ordenação feminina, ao sagrado ministério, mas não podemos proibi-las de pregarem a palavra. Qual é o argumento? Qual é o pressuposto aqui? Pelo menos um deles, um dos mais fortes, é que a pregação da palavra na cabeça deles está desassociada do ministério pastoral. Não é algo que está ligado a ele, pode ser muito bem feita por qualquer um. Essa confusão se dá por N motivos. Um deles é confundir pregação com o testemunhar do evangelho. Todo cristão, sem exceção, é chamado por Deus para dar testemunho do evangelho de Cristo. E esse testemunho, irmãos, sem sombra de dúvida, em alguma medida envolverá um caráter público também. Agora, aquilo que a palavra de Deus coloca como pregação, isto é, a exposição do texto sagrado, de maneira a explicá-lo à igreja e aplicá-lo corretamente, a isso Deus veda aos demais, a não ser aqueles que Ele chamou para tal ofício. É uma tarefa muito específica, exclusiva, repito, do ministério pastoral. Então, duas coisas têm que estar presentes nesse chamado, nesse exercício vocacional. O chamado de Deus, que dota tal homem para assim proclamar a sua palavra, e o reconhecimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não se dá por nova revelação, de forma nenhuma, mas em termos práticos o que acontece é o seguinte: tal indivíduo pode chegar para o conselho da igreja e falar do seu desejo, ou mesmo o conselho antes disso observá-lo e assim chegar e falar com ele. Comigo particularmente aconteceu a segunda situação. Eu congregava em outra igreja ainda. Eu fui chamado para dar um estudo bíblico para os irmãos daquela igreja. Estou falando já no contexto presbiteriano. Não estou falando anterior, porque anterior aí eu teria que falar outras coisas também. E depois que eu dei o estudo bíblico, não preguei, eu tirei um estudo apenas, todos os membros do conselho daquela igreja, os 4 membros, me procuraram particularmente, cada um em momentos diferentes, e falaram sobre o que enxergavam como vocação em mim. E a partir de então começaram a me acompanhar para eu ser enviado para o seminário. Eu passei pelo momento de entrevista com o conselho, fui conduzido ao presbitério pelo meu tutor à época, reverendo Aramilson, fui avaliado pelo presbitério, preguei um sermão presbitério, me avaliaram, e assim eu passei, depois de ser entrevistado também, a ser candidato ao sagrado ministério. O indivíduo, no contexto local, ele é considerado como aspirante ao sagrado ministério, pelo conselho da igreja. E depois ele se torna candidato pelo presbitério, já passa a responder também ao próprio presbitério ao qual a sua igreja pertence. Ele não tem voz, não é isso, mas ele passa a ter esse vínculo agora através do seu tutor, que é o seu representante junto ao presbitério. Ele é enviado para o seminário, em nossa igreja, passa 4 anos, e depois disso é licenciado. Alguns já são licenciados e logo ordenados, alguns são licenciados e cumprem no mínimo 1 ano de licenciatura, às vezes até 3, que é o prazo máximo, e depois são assim ordenados e enviados para alguma igreja para eles pastorearem. Então esse é basicamente o processo que acontece em nossa igreja. E assim, irmãos, tal homem é reconhecido como vocacionado por Deus para pregar a palavra. Nesse período, muitas coisas acontecem. A aprovação dele, avaliações são feitas. Ele deve ser provado muitas vezes, de muitas maneiras, para que ele possa exercer o seu chamado. Vá para Hebreus capítulo 5.
Hebreus capítulo 5, versículos 4 e 5. Veja, Hebreus 5, versículos 4 e 5. Você pode se perguntar, por que tal homem deve ser chamado por Deus e a igreja deve também aprovar através dos seus concílios, testificando que ele é chamado? Veja Hebreus 5, versículos 4 e 5. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Percebe? O próprio Senhor Jesus Cristo não tomou para si, ele foi chamado. O próprio Senhor Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus, ele faz essa conexão com o sacerdócio araônico, mostrando como é que as coisas devem ser. É assim, irmãos. Infelizmente, por causa dessa falta de entendimento bíblico, nós temos muitos pregadores independentes, homens que não respondem a conselho algum, não estão debaixo de nenhuma liderança eclesiástica, vivem de igreja em igreja pregando e são assim tidos como pessoas de grande autoridade, de grande renome. Eu vi isso muito acontecer no contexto pentecostal, muitas e muitas vezes. Ele não congregava, o indivíduo dizia ter uma igreja que ele congregava, mas mal pisava lá, e quase toda semana praticamente, estava pregando em algum lugar, sem ter sido reconhecido publicamente como alguém que assim foi chamado por Deus. É por causa dessas coisas, veja, ou pela ausência desse entendimento, que você tem essa proliferação de pregadores na internet. Veja o que tem acontecido em nossos dias. Não apenas aquele falso profeta mirim, mas outros da mesma estirpe. Por causa disso. Olha o pressuposto do indivíduo. Deus me chamou, Deus me vocacionou, e por isso eu posso sair por aí pregando e falando o que eu bem entender. Se Deus chamou alguém para ser pregador da palavra, isso passa necessariamente pelo reconhecimento público da igreja. E isso através dos homens que Deus dotou para assim acompanharem aquele pretenso candidato ao sagrado ministério. Mas veja que aqueles que pregam, eles precisam ter dons para isso. Deus tem que ter dado a eles essa dotação. Veja 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, versículo 2. A parte final aqui. 1 Timóteo 3, versículo 2. Na parte final, na última sentença do versículo, você tem o texto dizendo: apto para ensinar. Se você for para Efésios capítulo 4, versículo 8, vá lá para Efésios 4, versículo 8. O texto diz, Efésios 4, 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Tipo lá aqui para o versículo de número 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres. Volte um pouco agora. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Malaquias 2, versículo 7. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias 2, versículo 7. Veja. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. O homem que Deus chama para proclamar a sua palavra, ele precisa ter as qualificações necessárias para isso. A primeira delas, certamente, é a qualificação espiritual. O homem que vai falar a palavra de Deus publicamente, ele não pode não ser convertido. Ô pastor, mas isso é óbvio. É óbvio, mas é necessário ser dito. Porque sim, há muitos ministros não convertidos. Há muitos pastores que não conhecem a Cristo. Então você precisa observar isso no pastor.
É claro, dentro do que é possível você aferir os seus frutos de conversão. Um homem que teme a Deus, que vive de acordo com a palavra de Deus, que ama o Senhor. Caso contrário, ele está desqualificado para ser ministro. Mas também, ele precisa ter qualificações intelectuais e educacionais. Primeiro, com relação às qualificações intelectuais. Um ministro precisa ser preparado. Ele tem que ter capacidade, irmãos, para poder falar em público, argumentar, o que envolve conhecer bem as posições contrárias à sã doutrina, conhecê-las e saber refutá-las. Ele precisa ter um bom conhecimento e fazer um bom uso da lógica, até porque senão não há argumentação consistente sem o uso da lógica, que é a espinha dorsal, para que isso aconteça. Ele tem que ter condições de explicar o texto e aplicá-lo também de maneira correta. Tudo isso envolve capacidade intelectual. Muitas vezes eu escutei, também num contexto pentecostal, pessoas se orgulharem de terem sido pastoreadas por pastores analfabetos. Irmãos, isso é um tipo de situação, assim, tão absurda, é tão contraditório, é como você falar sobre alguém que é vivo e morto ao mesmo tempo. Um pastor analfabeto. Aí quando você diz isso, as pessoas vão dizer que radicalismo, que pastor extremado, quer dizer então que Deus não usa o analfabeto? Ora, a quem Deus chamou, Deus, ele capacita um indivíduo para aquela tarefa. Nós temos ouvido isso sobre Jeremias, de como Deus deu condições a Jeremias de persistir em seu chamado, capacitando intelectualmente também, certamente. Então não existe isso. Não existe isso. Deus me chamou para fazer tal coisa, e você não tem a capacidade de fazer tal coisa, Deus não me chamou para isso. Sendo bem direto com você com relação a isso. Bem direto. Se Deus chama, Ele deu capacidade para fazer. Seria atribuir a Deus a irresponsabilidade. Como é que Ele deu uma tarefa para alguém executar e Ele não deu minimamente as condições para tal pessoa fazer? Eu sei que envolve questões relacionadas à preguiça, quando alguém não tem um conhecimento desenvolvido, mas não estou falando disso agora. Eu estou falando de questões básicas que têm que ser observadas na vida de alguém que Deus chamou para uma tarefa. Elas têm que estar presentes. Elas não são opcionais. E saber ler é uma, para um pastor. A leitura pública da palavra de Deus, a gente vai ver isso em outro momento, não hoje, é algo que o ministro deve fazer. E saber fazer corretamente. Irmãos, a leitura, porque até uma leitura de forma errada pode e é prejudicial à igreja. A leitura. Quanto mais a exposição do texto, explicá-lo, dizer o seu significado. Então Deus não chamou analfabetos para serem pastores. Não chamou. Não chamou. Mais do que isso, Deus não chamou homens que não tenham as devidas qualificações intelectuais para serem pastores. Isso está atrelado às qualificações educacionais. E aí, deixa-me falar isso com cuidado. Os nossos símbolos de fé, mais precisamente a forma de governo presbiteriana, fala sobre a formação do ministro. O que ela deve conter? Existem algumas questões ali que são específicas para o contexto da época dos puritanos. Então eu não vou mencioná-las aqui. Mas o princípio geral se aplica acerca de ter um preparo em várias áreas. Pastor, então quer dizer que o futuro ministro tem que ir para o seminário? Necessariamente? Não necessariamente. O seminário ele é um auxílio nesse sentido.
Mas se ele não vai para o seminário, estou falando biblicamente, tá, irmãos? Porque biblicamente não há uma prescrição quanto a isso. O princípio permanece, ele tem que ter uma boa formação. Nesse caso, poderia ser no seu presbitério. Imagine um mundo ideal, um presbitério onde você tenha vários pastores que podem servir em áreas diferentes. Um pastor que tem uma especialidade em teologia sistemática, outro em teologia exegética, outro em teologia pastoral. E aí, esse próprio presbitério formar os seus ministros. O presbitério seria o seminário desses candidatos. Nenhum problema com isso. Por mais que ele não tenha ido para um seminário em termos formais, ele teve uma boa formação, se esses homens são assim preparados para instruí-lo. Mas uma vez que essa não é a nossa realidade, estamos muito longe disso, mais longe no sentido mesmo de anos-luz, os seminários servem bem a esse apoio de instrução, via de regra. Então, o ministro deve se preparar nas línguas originais, ele deve se preparar com relação à teologia bíblica, de como a revelação ela está muito bem exposta e como ele deve entender as suas ligações. Ele precisa conhecer bem aquilo que os teólogos antigos chamam de corpo de teologia, em nossos dias é chamada teologia sistemática ou dogmática. O corpo de teologia, ele tem que conhecer as doutrinas, o conselho de Deus. Ele precisa conhecer também o que os teólogos antigos chamam de história eclesiástica ou história da igreja. Ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer a homilética, ele tem que saber pregar, ele tem que conhecer, tem conhecimentos gerais, ainda que ele não vai ser um especialista nisso, mas um conhecimento geral das coisas. Como eu disse, lógica, retórica, tudo isso precisa fazer parte da sua formação, seja no seminário, seja ele correndo por fora, estudando, lendo, se aprofundando e melhorando, aperfeiçoando a sua educação. Nem todo ministro será um erudito, na verdade isso é uma exceção. Posso citar pelo menos 2 em nossos dias, tem muitos, mas 2. Greg Beale, que é um teólogo bíblico do Novo Testamento, ele é um erudito. Ele é um ministro ordenado presbiteriano e é um erudito. Ele é um homem fora de série na área do Novo Testamento. E você tem o Scott Clark, que é um teólogo na área de história da igreja, teologia histórica. Também é um homem fora do comum na sua área. São eruditos. Mas mesmo os não eruditos, todo pastor tem que ser um pastor mestre. Certamente há variações nisso daqui. Alguns que são mais dotados do que outros, alguns que são mais preparados do que outros. Não significa dizer que todo pastor precisa fazer uma especialização após o seu seminário, mas seria bom que todos fizessem, para poder aperfeiçoar cada vez mais o seu conhecimento e poder servir a igreja de Cristo também naquela área que ele está se especializando. Isso ajuda, irmãos, a igreja do Senhor, a aperfeiçoar a sua educação. Não tem como o homem de Deus pregar a palavra do Senhor, primeiro, sem ter recebido o dom. E esse dom precisa ser, em segundo lugar, lapidado. E isso envolve conhecimento, ele cada vez mais crescer em sua educação. Não poucos ministros que Deus chamou, ele vocacionou de fato, tem o dom, mas se acomodam com o passar dos anos. Eles param de ler ou não leem com a mesma frequência, e assim os seus sermões vão caindo de qualidade. Por quê? Porque eles não estão se preparando como devidamente deveriam fazer. Qualificações necessárias. Uma boa formação faz parte disso também. Bem, mas como é que deve ser a pregação então? Como é que deve, e aqui é meu ponto principal nessa manhã. Como é que a pregação ela deve acontecer? Quais são as suas características? Primeiro e principal, a palavra que deve ser pregada, ou o sermão, o conteúdo do sermão deve ser a sã doutrina. Vá para Tito, capítulo 2, versículos 1 e versículo 8. Tito 2, versículos 1 e 8. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo está falando para um outro pastor. Veja. E o versículo 8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. A sã doutrina. Esse é o conteúdo. Ou seja,
tudo que o ministro pregar deve ser em conformidade com a palavra de Deus. Ele jamais pode expor, em termos de sermão, aquilo que é a sua opinião pessoal sobre alguma coisa, o que ele acha sobre alguma outra... Não, ele não pode fazer isso. Ele tem que se esforçar ao máximo para tudo que ele disser no púlpito ser de acordo com o que a Bíblia diz, em conformidade com a sã doutrina. Observe a expressão sã doutrina aqui, como ela é importante. Porque a ideia, nesse contexto, é com relação a doutrina ser aquela que traz a cura para a igreja. Tanto alimenta a igreja como traz cura para a igreja. Ou seja, imagine aqui pessoas que são doentes e precisam de tratamento. Elas precisam ficar sadias e para que isso aconteça, normalmente se busca, se usa medicamentos para tratar as suas doenças, para que elas possam ficar sãs. Uma das imagens do pecado na Bíblia é ilustrado assim como uma doença. E essa doença do pecado é tratada com a sã doutrina. É a sã doutrina que traz cura para os pecadores. Não apenas com relação à conversão de pecadores não convertidos ainda, mas lidando com os pecados dos pecadores já arrependidos. É a sã doutrina que faz isso. Um sermão que está ausente de sã doutrina não trata os pecados da congregação. E a congregação, por via de consequência, permanece doente. Uma coisa causa a outra, irmãos. Agora veja, esse remédio, quando aplicado, às vezes é amargo. Às vezes ele traz dor também. Muitas vezes, na verdade. Eu me lembro quando criança, sou de um outro tempo, não sou tão antigo assim, mas de um tempo mais para trás, né? Não é esse nossos dias, que hoje em dia a gente usa, os pais usam metiolate que não arde. Meu tempo era outro. Quando eu caía, acontecia algum tipo de situação que abria aquela ferida enorme, ou meu pai ou a minha mãe normalmente colocava aquele metiolate que ardia e não era pouco, irmãos. Os que têm a minha idade, são mais velhos, sabem muito bem disso. Era terrível. Eu preferia ficar com a ferida ali aberta do que receber o metiolate. Os gritos, as dores que vinham por causa disso. E de certa forma, eu ficava chateado com eles. Porque eles estavam fazendo aquilo comigo. Até depois entender que eles estavam fazendo para o meu bem. Os meus pais usavam um remédio que ardia e doía muito para curar a minha ferida. Semelhança disso, o doutor de almas da igreja, como os puritanos usavam a expressão, o ministro da palavra dos sacramentos, ele usa os meios de graça, principalmente a pregação da palavra, para curar suas feridas. E deixa eu dizer uma coisa para você, vai arder. Vai arder muitas vezes. Não, isso não significa dizer não ser misericordioso, não fazer isso com cuidado. Aqui não é um espaço para colocar o metiolate de qualquer maneira. Não é isso. Mas é que o fato de fazer isso em si vai trazer sim dor muitas vezes. E a nossa reação pecaminosa é querer se levantar contra aquele que está usando o medicamento. Por o nosso bem. Quando é que a gente entende que é para o nosso bem? Quando a gente amadureceu o suficiente para isso. Assim como antes, eu pensava de uma forma acerca dos meus pais sobre isso, e mudei meu pensamento quando eu amadureci, assim é quando você se torna mais maduro, você entende, ele fez isso para o meu bem. Doeu, mas foi para o meu bem. Foi para o meu bem. Sã doutrina, que alimenta e que cura. Um pastor não pode ter medo de usar esse remédio para uma congregação, de forma nenhuma. Com medo de retaliações, de como as pessoas vão reagir, de possíveis saídas. Pelo contrário, ele tem que continuar falando a mesma verdade. Em segundo lugar,
A palavra deve ser pregada com diligência e persistência. Vá para 2 Timóteo, volte para 2 Timóteo, o texto o texto base desse sermão aqui, 2 Timóteo 4, versículo 2. Veja, prega a palavra, insta quer seja oportuno, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Aquele que prega a palavra, ele deve ser aplicado no exercício da pregação, o que envolve certamente os estudos prévios, mas também quanto à própria aplicação da pregação, a própria execução da pregação. Note a expressão a tempo e fora de tempo aí mencionada. Significa dizer, irmãos, que o ministro é chamado para pregar a palavra não apenas em culto solene, e que ele deve estar preparado para pregá-la em qualquer circunstância. Essa é uma coisa que eu, pelo menos, demorei a entender, não em termos de intelectuais, né, em termos cognitivos, mas em termos práticos mesmo. Por muitas vezes, antes de ser pastor, mas já pregando desde 18 anos, acontecia a situação de alguém me chamar para dar uma palavra e eu não estava minimamente preparado para isso. Não tem como. Aqueles que Deus chamou para pregar a palavra, e ainda mais agora na situação de pastor ordenado, tem que estar preparado. A qualquer momento, em qualquer circunstância, pode ser necessário trazer uma palavra. Isso não significa dizer que ele vai sempre ter que pregar um sermão em termos formais, tecnicamente falando. Mas, no mínimo, ele tem que ter, sim, sempre alguma passagem em sua mente, algum texto em sua mente, referente a diferentes circunstâncias, para que ele possa falar com sabedoria, conforme convém essa doutrina. E assim, aconselhar, consolar, edificar, exortar, encorajar, fortalecer, e assim por diante. O ápice disso certamente é o culto público, mas o pastor é chamado para pregar, está preparado para pregar em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Veja o tamanho da responsabilidade aqui. Ela é enorme. Porque às vezes acontece, irmãos, de uma pessoa, seja da igreja que eu sirvo como pastor, que é a minha prioridade certamente, ou alguém de fora da família, ou algum outro conhecido, mandar a mensagem, ou fazer uma ligação, ou vir falar comigo, e eu, na hora, precisar ter uma palavra para falar para aquela pessoa. Isso acontece muitas vezes, irmãos. Deixa eu abrir um pouquinho, só um pouquinho disso aqui para vocês, só um pouquinho. Às vezes acontece de nós sermos procurados por outros pastores, que passam por problemas seríssimos em seus ministérios, até mesmo lidando com depressão, e precisando de você para você pastorear o coração dele. Isso acontece. Se você não estiver preparado com relação a isso, você não vai conseguir fazer. Então, pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, qualquer circunstância. A palavra também deve ser pregada com clareza e sem depender de esperteza humana, mas no poder do Espírito Santo. Vá lá para 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 19. Diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10 mil palavras em outra língua. Aí volto para o capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Até aqui. Veja, aqui tem 2 coisas que eu queria destacar para vocês. Primeiro, com relação à clareza, que foi o texto de 1 Coríntios capítulo 14. O Paulo está falando a questão da profecia, das línguas ali, e há um princípio que é ensinado claramente nesse capítulo, acerca do entendimento que precisa existir no culto solene. Tudo que se faz no culto solene deve ser com o entendimento. O que nós cantamos, as orações, e principalmente a pregação, os sacramentos, tudo tem que ser com entendimento. A gente tem que entender o que está sendo feito, tem que ser com clareza. Então o sermão, irmãos,
segue o mesmo princípio. Quando o pastor prega a palavra de Deus, ele precisa ser claro. A clareza, ela não anula a profundidade, de forma nenhuma, pelo contrário. É possível ser profundo na explicação e ao mesmo tempo ser claro. Qual é o maior e principal exemplo disso? O Senhor Jesus Cristo. Ou você vai dizer que ele não era profundo em suas exposições? Quanta profundidade, quanta riqueza e sabedoria no seu conhecimento que é exposto quando ele pregava a palavra. Mas ao mesmo tempo você percebe essa característica. Ele era claro. Era claro. Certamente que isso não acontece com relação àqueles que estavam com seus olhos fechados e ouvidos tampados para a revelação divina, como juiz de Deus. Mas aqueles que o Espírito Santo concedia iluminação, não tinha dúvida, compreendiam assim a palavra. Jesus sempre foi claro. Nesse sentido eu digo, tá, irmãos? Sem deixar de ser profundo. Então as duas coisas devem caminhar juntas. Mas deixa eu ressaltar essa questão da clareza. Uma das coisas que os puritanos fizeram no seu tempo foi se levantar contra os sermões dos pastores anglicanos de seus dias. Sermões esses que eram muito floreados, tinham muitas citações, eram sermões que tinham uma linguagem muito rebuscada e de difícil compreensão para o povo. Um sermão puritano, se você já teve a oportunidade de ler, você percebe sim algumas características bem específicas, dentre elas o quão prolixo eles eram, muitos deles, a maioria deles, a profundidade presente, mas também a clareza. É muito claro, irmãos, o que é dito, a ponto de, por vezes, a mesma verdade ser dita várias vezes de forma diferentes nos seus escritos. Claro, tem que ser claro. A igreja precisa entender. Então não adianta eu vir aqui pregar um sermão que demonstre algum nível de erudição, de algum nível de conhecimento, se a maioria, boa parte da igreja não compreendeu o que está sendo dito. Tem que existir um esforço, que não é fácil, do ministro para ser o mais claro possível, de tal forma que o mais indouto da congregação possa entender, sem rebaixar a mensagem, mas fazer com que todos, no que compete a mim, possam compreender a mensagem. Clareza, aliada à profundidade. Eu friso isso, porque há pastores que você entende tudo que eles disseram, mas não tem robustez, não tem solidez na sua fala. Você conseguiu entender, ele quis dizer isso, mas cadê o conteúdo? O conteúdo, mas com a clareza presente. O outro ponto é não depender da sua esperteza, do seu conhecimento, mas depender da ação do Espírito Santo. Como eu já citei outras vezes, nós sempre que vamos assim proclamar a palavra de Deus publicamente, nós ministros, fazemos isso na dependência do Espírito Santo, orando durante a semana toda, e isso se manifesta no seu último momento antes da pregação, quando nós rogamos mais uma vez ao Senhor que Ele nos ilumine. A nós que iremos pregar e aos irmãos que irão ouvir. Um ministro jamais pode depender do seu conhecimento para pregar, de alguma habilidade que ele tenha, seja uma habilidade retórica, seja alguma maneira de manipular o povo com o seu discurso. Ele não pode fazer isso. E mesmo que ele tenha conhecimento para essas coisas, ele tem que depender da ação do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, lembre-se, Deus está falando. É Deus quem está falando. Logo, ele não pode achar que o discurso aqui é meramente humano. Não é um discurso meramente humano. Mas Deus está falando com o seu povo. Então é uma grande atitude soberba quando ele faz isso sem depender de Deus. Mas pastor, como assim sem depender de Deus? Sem reconhecer isso. Sem se humilhar diante do Senhor e reconhecer que ele depende de Cristo, depende do Santo Espírito para poder proclamar a palavra. Ao mesmo tempo, a congregação deve ter isso muito também claro em sua mente. Eu sou abençoado pela pregação da palavra, porque o Espírito Santo abençoa a pregação da palavra fiel, e não por causa do ministro que está ali anunciando.
Outra parte, outro ponto. A palavra do Senhor Deus deve ser pregada de maneira fiel, honesta e integralmente. Jeremias 23. Não preguei ainda esse capítulo, ainda chegaremos lá, se Deus quiser. Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele, aqui é o ponto, veja, que eu quero ressaltar. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Até aqui. Com verdade. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E agora, Atos 20, versículo 27. Atos 20, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio ou todo o conselho de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, fidelidade e honestidade. Aquele que prega precisa fazer isso de maneira fiel. Pastor, seja específico quanto a isso. O que é uma pregação fiel? É uma pregação que ela expõe o que o texto diz. Se o pregador faz qualquer outra coisa que não é isso, ele não está sendo fiel ao texto. Isso acontece de uma maneira mais terrível, que é quando ele está falando coisas contrárias à palavra, e aí a infidelidade é muito grande nesse caso. Mas também há uma falta de fidelidade que ela é relacionada ao pregador que está proposto a expor um texto e no lugar de fazer isso ele começa a devagar e a falar sobre outras coisas. Também há uma infidelidade em algum nível nesse sentido aqui. Porque veja, ainda que ele esteja falando verdades que a Bíblia ensina em outras partes, se ele se dispôs a expor aquela perícope, ele abriu o texto, estou fazendo função sequenciada, vou pregar essa perícope aqui, e no lugar de explicar o que o texto diz e começa a falar sobre outras coisas, mesmo que sejam verdades, ele não está sendo fiel à pregação daquele texto. Então, existem níveis, esse é o meu ponto aqui, de infidelidades. Esse é um nível de infidelidade. Ele vai para o púlpito, abre o texto, mas tudo que ele fala não tem a ver, nada a ver com aquele texto. Nada a ver. Precisa ser o que o texto diz. Precisa ser o que o texto diz. Com honestidade. Jamais afirmando alguma coisa que o texto não diz, jamais deixando de falar algo que o texto diz. E aí, ligado a isso, está a questão de todo o conselho de Deus. Essa expressão, que ela é usada em nosso catecismo, inclusive, tirada de Atos 20, 27, ela faz referência à revelação divina. Isso significa dizer que o pregador deve expor tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Isso não significa dizer, não entenda de forma equivocada, que todo sermão o pregador fará isso. E esse é um erro que nós cometemos, e isso é muito visto no início do ministério de todo pregador. No anseio de falar tudo para a congregação, para a igreja, ele quer falar tudo num sermão só. Ele quer pregar no mesmo sermão sobre todas as verdades bíblicas que ele conhece. E não é assim que acontece, irmãos, isso é falta de sabedoria. Pregar todo o conselho de Deus envolve uma pregação, um ensino contínuo das verdades. Então, por exemplo, hoje pela manhã eu estou destacando, e é um sermão temático aqui, a pregação da palavra, esse ponto aqui. E eu não estou tratando sobre os sacramentos, por exemplo. Os sacramentos não fazem parte do conselho de Deus? Faz parte do conselho de Deus, a sua revelação. Mas eu não estou falando sobre eles aqui. Percebe? Por quê? Porque falar sobre todo o conselho de Deus não é necessariamente falar em todos os sermões, mas é se esforçar para pregá-lo inteiramente e continuamente à congregação
de maneira sequenciada, organizada, muito bem estruturada, e que a igreja possa vislumbrar esse todo da revelação. É essa a ideia. Se você observar o contexto de Atos capítulo 20, Paulo está falando sobre ter pastoreado a igreja de Éfeso, o que envolveu inclusive acompanhá-los de casa em casa. Então ele anunciava todo o conselho de Deus e fez isso durante anos ali. Não foi uma única vez que ele foi numa casa, um lar e falou tudo ali, tudo. Não, isso foi algo que aconteceu paulatinamente. Essa é a ideia. Ao mesmo tempo que o pastor tem às vezes essa inclinação, especialmente no início, às vezes a igreja também espera isso, né? E eu entendo, tá, irmãos? Em certo sentido, porque os irmãos querem ouvir sobre certos assuntos, explicações sobre certas coisas, e esse anseio é bom. Mas eu também chamo a sua atenção para ter paciência quanto a isso. Porque aqui, e aí entra uma outra questão, dentro dessa questão do Conselho de Deus, existem assuntos que são mais prioritários do que outros. Nem todas as doutrinas têm a mesma importância, em termos de prioridade. Há assuntos que precisam ser tratados primeiramente do que outros. Há situações também que o contexto vai te conduzir a isso. Eu me lembro de uma vez ter ouvido John Piper, ele ter dito que quando assumiu a igreja que ele pastoreou, durante 33 anos, se não estiver enganado, ele disse que quando chegou lá, ele observou bem o contexto, a realidade local da igreja, orou ao Senhor e ele chegou à conclusão que ele deveria fazer uma série, ele fez uma série de 1 ano, se eu não estiver enganado, uma série de 1 ano, de sermões só sobre a soberania de Deus. Porque ele entendeu que a igreja precisava ouvir sobre isso. Quando eu escolhi Jeremias para pregar, e os livros anteriores a Jeremias, Efésios, Esté, fiz exatamente a mesma coisa. Não foi a única razão, mas uma das principais razões foi essa: orar, buscar em Deus, observar a igreja e ver o que entendi que Deus queria falar com a sua igreja, com o seu povo. Assim também quando começa assim uma outra série, uma série menor, enfim. Então existem questões que por mais que eu quisesse tratá-las para ontem, não é o momento ainda. Há outras que eu entendo que tem uma urgência, mas uma urgência menor do que outras que eu estou tratando agora. Percebe? Tudo isso tem que ser bem observado, para que todo o conselho seja proclamado. Eu tenho consciência, mas que me doa dizer isso, que talvez tenham doutrinas que eu nunca consiga tocar. Não tenha tempo suficiente para poder falar sobre isso, não sei quanto tempo Deus me dará aqui. Então, isso também tem a ver com o tempo. Ora, um pastor que pastoreia 40 anos a mesma igreja, 30, 40 anos, certamente, se ele é um pastor fiel à pregação, ele teve muitas oportunidades de pregar todo o Conselho de Deus. Mas alguém que fica 2 anos, 5 anos, tem menos tempo. Percebe o que eu estou querendo dizer? A intenção deve ser essa, pregar todo o Conselho de Deus. Mas a maneira como isso acontece, existem alguns princípios aqui. Paulatinamente, regularmente, priorizando as coisas que são mais importantes antes, observando o contexto local, que tem coisas que precisam ser tratadas logo, e assim por diante. E assim por diante. Todo o Conselho de Deus. Quando o pastor ele expõe livros inteiros, ele tem uma boa condição de fazer isso também, irmãos. Até porque isso o livra de pregar apenas sobre um assunto só. Quando o pastor não prega livros inteiros, ele acaba tendendo, todo pastor, tá? Acaba tendendo a pregar somente, ou principalmente, os assuntos da sua preferência. E aí, todo o Conselho de Deus será prejudicado. Mas se ele prega um livro inteiro, aquele livro vai falar de graça, vai falar de juízo, vai falar de salvação, de condenação, vai falar de santificação, vai falar do pecado, vai falar dos atributos de Deus, das suas obras, vai falar das últimas coisas, e assim por diante. Da relação com os magistrados, e assim por diante. Se ele pregar todo um livro, ele vai tocar em inúmeros assuntos. Não vai se prender a um tópico só. Então, em alguma medida, uma exposição inteira de um livro ajudará a pregar todo o Conselho de Deus.
Próximo. A palavra de Deus deve ser pregada de forma sábia e deve levar em consideração a capacidade de entendimento e a condição espiritual dos ouvintes. Colossenses 1:28. Colossenses 1:28. Preciso explicar isso aqui muito bem. Colossenses 1:28. Diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 2 Timóteo 2,15 agora. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E por último, Hebreus 5, do 12 ao 14. Hebreus 5, do 12 ao 14. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares, os oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades excitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Qual é o princípio aqui? Veja, a pregação ela deve ser feita com sabedoria. E sabedoria, por mais que seja semelhante, é distinta de conhecimento. Eu já enfatizei a importância do ministro ser bem preparado intelectualmente e educacionalmente. Ele tem que ter preparo, tem que saber, tem que conhecer bem várias coisas. Mas ele também precisa ser sábio. Isto é, ele tem que saber aplicar corretamente esse conhecimento. E isso envolve conhecer a sua congregação, a sua audiência, para quem ele fala. Os puritanos falavam sobre vários tipos de aplicações, inúmeras, para grupos diferentes. Então, vários grupos, numa mesma igreja presente, o ministro precisa ter atenção para, quando explicar o texto, fazer a aplicação adequada para aquele grupo específico. Exemplo. Pressupondo que há pessoas que não conhecem a Cristo ainda, nesta igreja, o ministro, no caso eu, devo pregar a palavra de tal forma que chame pecadores ao arrependimento e à conversão em Cristo. Também devo falar para aqueles crentes que são mais imaturos. Pessoas que já conhecem a Cristo, estão em Cristo, mas que não amadurecem em seu conhecimento, em sua comunhão com o Senhor. Aplicações também nesse sentido. Também é necessário falar para aqueles que estão lidando, combatendo algum pecado específico em sua vida, lutando ali contra isso, para que sejam consolados, fortalecidos e assim por diante. Também falar para aqueles que são mais maduros, que conhecem mais a palavra de Deus. E assim por diante. Irmãos, percebe? São muitos os grupos. E o ministro tem que ter sabedoria para poder aplicar corretamente a palavra. Ele tem que entender que numa mesma igreja podem ter pessoas com formações, com até mestrados e doutorados, e outras que não têm nenhum tipo de formação. Pessoas mais capacitadas intelectualmente e outras menos capacitadas. E o seu sermão precisa ser sábio a tal ponto que ele consiga abranger tudo isso. Irmãos, isso é desafiador. Muito desafiador. E nenhum de nós consegue cumprir isso, assim como os demais pontos, perfeitamente. Há falhas, há erros em nós. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas é a nossa responsabilidade. Precisamos nos esforçar para isso. Observe o que Paulo vai dizer com relação a isso aos Coríntios, quando ele fala de dar leite ali, e também em Hebreus com relação ao alimento sólido que eles precisavam experimentar e não tinham capacidade para isso. Às vezes, é necessário voltar a assuntos que já foram tratados numa igreja, porque a igreja ainda não aprendeu aquilo que é elementar, aquilo que é básico. E, irmãos, entenda isso, como todo sermão, tá? Como o pai falando.
ainda que eu não tenha ideia para ser seu pai, mas espiritualmente falando. Às vezes eu só consigo perceber isso realmente na lead, diretamente conversando com algumas pessoas. O que me deixa triste por um lado, mas ao mesmo tempo também consciente da minha responsabilidade cada vez maior. Algumas pessoas já ouviram durante anos as mesmas coisas, e quando eu vou falar sobre isso, a pessoa ainda tem dúvidas quanto a questões que já ouviram há anos. Isso pode ser, e não excluo essa possibilidade, e é grande ela ser verdadeira, culpa de quem assim ensinou. Eu mesmo. Talvez não fui tão claro, talvez não fui tão detalhado, talvez não ensinei o suficiente, não sei. Mas também atente-se a isso, a minha exortação para você como igreja, para que você também seja aplicado a conhecer a doutrina. Porque algumas coisas já foram faladas muitas vezes. E vós deveis ser mestres. Não dá para não mais conhecer essas coisas. Mas independente disso, de quem seja a culpa nesse caso, o fato é que, existindo essa realidade, mais uma vez o ministro tem que se esforçar para ensinar com sabedoria. Porque essas pessoas precisam ser instruídas, captar a mensagem. Então imagina, se coloca no lugar, não com relação à pregação, mas com relação a um discurso. Você vai ter que falar publicamente para um grupo de pessoas sobre um assunto que você precisa ser claro o suficiente e ao mesmo tempo profundo, e você tem que falar para um grupo de pessoas que elas são distintas. Tem pessoas com formações altamente preparadas, leram muito já, e outras que não sabem de nada. Como é que você falaria para essas pessoas? Que palavras você utilizaria no seu discurso? Percebe o tamanho do desafio? Só que agora, coloque isso na seguinte circunstância. Você fala como representante de Deus. O que você falar, Deus vai cobrar cada palavra que sai da sua boca. Tem que ser totalmente em conformidade com o que Ele revelou. Não pode ter eu acho. Caminhando para o final já, irmãos. A palavra tem que ser pregada com zelo, fervor, amor a Deus e às almas. Lá para Atos 18. Atos capítulo 18, versículo de número 25. Primeiro versículo 24. Atos 18, 24 diz assim, ó. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Veja como Apolo é elogiado por causa disso. Ele é elogiado, irmãos, pela sua capacidade retórica, pela sua pregação da palavra. Versículo 25. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João. Agora vai para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12, versículo 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Veja o compromisso de Paulo em se gastar pelo reino de Deus, pela igreja de Cristo. Capítulo 5 agora, volte um pouco, mesma carta, 2 Coríntios 5, versículo 13, até o versículo 15. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou parar aqui. Veja, deve existir zelo pela pregação da palavra. Aquele que anuncia a palavra de Deus, ele deve fazer isso com todo zelo, com todo desejo de ser o mais possível preciso e fiel à sã doutrina. Ao mesmo tempo, ele deve fazer isso com amor a Deus, ou por amor a Deus, e pela a igreja. E aqui eu sintetizo a parte final desse sermão, irmãos. A pregação deve ser, acima de tudo, para a glória de Deus. E para, em segundo lugar,
o bem da igreja. Um pastor, quando prega a palavra, ele deve pregar, a primeira motivação dele deve ser essa: Deus deve ser glorificado com esse sermão. Quando eu anunciar a sua graça e a sua salvação, quando eu falar do seu juízo e a sua condenação, quando eu falar de Cristo, do seu evangelho, quando eu falar contra os pecados, quando eu falar da santificação, quando eu falar do amor de Deus, tudo, Deus deve ser glorificado nesse sermão. Em segundo lugar, a igreja deve ser fortalecida, edificada. Ele deve ter amor pela igreja. Pregar por amor às almas. Nunca inverter isso. Amor a Deus, em primeiro lugar, a síntese do decálogo, né? Amor ao próximo, como a si mesmo, em segundo lugar. Assim deve ser a pregação de um ministro. Claro que isso é uma síntese que o nosso catecismo faz. Tem muitas outras coisas que eu não falei aqui e nem tenho tempo para poder falar. Mas eu quero concluir ressaltando que todo sermão precisa ser cristocêntrico. Isso jamais pode deixar de existir no sermão de um pastor. Tudo que ele falar deve ser à luz de Cristo. Deve anunciar a pessoa de Cristo e a sua obra em todo o sermão. Seja pregando no Antigo ou no Novo Testamento. Conselhos finais com relação a isso. Não apenas com relação à próxima eleição que haverá em julho, mas a qualquer eleição que você participar para pastor. A primeira coisa que você tem que avaliar, não é a única, a primeira coisa que você tem que avaliar é se a pregação da palavra é conforme o que a Bíblia diz. É a primeira coisa. Há pessoas que escolhem pastores por outras razões. Olha, ele é alguém que não sai da minha casa, me visita o tempo todo. Ele é alguém que, na hora que eu chamo para tomar um café, está presente comigo, mas é uma nulidade no púlpito. Um pastor assim não serve biblicamente. Ah, pastor, então o senhor está falando que as coisas são excludentes, né? Um pastor pregador fiel não deve ser alguém que visita. Elas não são excludentes. O pregador fiel também deve visitar. Todavia, a prioridade é a pregação. Nunca confunda isso e nunca coloque as duas coisas no mesmo lugar. Elas não estão na mesma prateleira de importância. Elas não estão. Antes ser um pregador fiel e alguém que visite menos, do que alguém que vive na sua casa e não tenha nada para ensinar você e a sua família no púlpito. Nada. Nada. O pastor fala em causa própria, não é? Eu falo de acordo com a palavra de Deus. Prove o contrário, de que a Bíblia ensina, de que a pregação não é a prioridade. Isso é impossível, você nunca vai encontrar isso. A pregação é a prioridade, irmãos. Ela não é a única tarefa, repito, mas ela é a prioridade. E para que um pastor ele possa pregar fielmente no culto, e ainda mais numa igreja como essa, que tem 2 cultos, preparar um sermão já é um parto. Preparar 2 sermões é um parto a fórceps. Ele precisa de tempo para estudar. Gastar horas na semana lendo, estudando, orando, para poder concluir e pregar 2 sermões. Isso vai tirar tempo de outras coisas, é inevitável. Inevitável. Sem deixar, contudo, de acompanhar e visitar também. Se organizando nesse sentido. Falo isso com consciência tranquila. E vou falar em todos os sermões que eu pregar nessa série, até o dia da eleição. Votem com a consciência tranquila. Votem de acordo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Se entenderem de uma maneira diferente, façam assim. Sejam honestos com relação a isso, sinceros com relação a isso. Agora façam isso de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Eu nunca vou deixar de falar essa questão, jamais. Jamais. Eu prefiro ser conhecido como alguém que pregou a palavra de Deus fielmente, do que como muitos colegas que eu tenho, aqui e fora, que são altamente negligentes nessa área. A igreja é conhecida por várias coisas, e vivem cheias as igrejas deles. Mas falta pregação no púlpito. Não há alimento sólido para a igreja. Igrejas assim não são abençoadas por Deus, mas vivem
de outras coisas que não é a pregação da sã doutrina. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Tudo tem que ser visto à luz primeiramente disso. Os demais pontos que são importantes, eu vou mencionar em outro momento, só são sermões, eles devem estar debaixo dessa principal verdade, a pregação fiel da palavra. E não acho que isso é algo comum em nossos dias. É o contrário. É raro você entrar numa igreja, em nossa cidade mesmo, e você ter uma pregação que seja fiel à palavra de Deus. Isso é raro. Raro. Que Deus nos ajude a, assim, priorizarmos o que Ele prioriza, sem deixarmos de lado também as demais coisas que são importantes, no seu devido lugar. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado a Deus por nos ensinar. Nos ajuda a priorizarmos a pregação da palavra. Que tenhamos, ó Deus, alto apreço por ela, sabendo que o Senhor fala conosco a cada domingo. Te peço, ó Deus, que não apenas com relação a essa eleição em nossa igreja, mas a toda a vida da Tua igreja, seja conduzida pelo Teu Santo Espírito e que façamos a Tua vontade. Que, ó Deus, o Senhor venha assim a manifestar a Sua vontade para nós. E assim conceda ao Teu povo conhecimento, graça, para que venha a responder adequadamente. Nós oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.